Olá pessoal, boa noite, Iremos dar início, à nossa disciplina de saúde coletiva, aonde já foi abordado, doenças veiculadas por água, por alimento, no solo, e agora iremos ver doenças veiculadas por vetores e por ectoparasitas. Vector é todo ser vivo capaz de transmitir um agente infectante de maneira ativa ou passiva. Um agente infectante é qualquer parasita, protozoário, fungo, bactéria ou vírus capaz de infectar um organismo. A transmissão ativa ocorre quando o vetor é infectado e não infecta outra espécie de organismo. Ocorre quando o vetor não é infectado pelo agente infectante, mas causa a infecção de outra espécie do organismo. Doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças infecciosas, causando mais de 1 milhão de mortes anualmente. Mais de 2,5 bilhões de pessoas, em mais de 100 países estão em risco de contrair dengue. A malária causa mais de 600 mil mortes por ano em todo o mundo, a maioria delas em crianças menores de 5 anos. Outras doenças, como a doença de Chagas, leishmaniose, esquistossomose, afeta centenas de milhões de pessoas no mundo. Muitas doenças são evitáveis através de medidas de proteção informadas. A transmissão pode ser feita pela saliva durante a picada ou mordedura, tal como a transmissão de vírus da raiva, pela regurgitação através de lesões, por onde os patógenos passam se instalar, ou pela deposição na pele de fezes, feito na transmissão do Trypanosoma cruzi pelo barbeiro. A entomologia médica estuda os insetos capazes de transmitir os parasitos entre os hospedeiros. Os mosquitos são os vetores de doenças mais conhecidos. Os vetores incluem carrapatos, moscas, flebotomíneos, pulgas, triatomíneos e alguns caracóis aquáticos de água doce. Vamos ver os mais comuns, O Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um tipo de mosquito, que ele transmite tanto chikungunya, dengue, febre amarela e zika. Então, apenas um mosquito, o Aedes aegypti, pode transmitir qualquer uma dessas doenças. O Anopheles, que é o da malária, tá? Ele pode transmitir 4 tipos de malárias, as principais no Brasil são a falciparum, a malariae, e a falciparum, malariae, e a outra agora eu me esqueci, mas tá na frente ali, tá? Vivax. Culex. O Culex é um mosquito também, que a picada dele pode transmitir algumas doenças. A principal é a filariose linfática, que produz a elefantíase. Os flebotomíneos, são o mosquito palha, que transmite a doença chamada leishmaniose. Que a leishmaniose ela tem tanto a visceral, como a cutânea. E os triatomíneos, que causa, o mosquito que causa isso aí é o barbeiro, que causa o mal de Chagas, chamado Trypanosoma americana, o Trypanosoma cruzi. O Aedes aegypti é um mosquito que se encontra ativo e pica durante o dia, ao contrário do Anopheles, vetor da malária, que tem atividade crepuscular. O Aedes aegypti tem como vítima preferencial o ser humano e não faz praticamente som audível antes de picar. Não é igual pernilongo, a muriçoca, não. Mede menos de 1 centímetro e é preto com manchas brancas no corpo e nas pernas. O seu controle é difícil, por ser muito versátil na escolha dos criadouros onde deposita seus ovos, que são extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses até que a chegada da água propicie a incubação. Uma vez imersos, os ovos desenvolvem-se rapidamente em larvas que dão origem às púrpuras, das quais surge o adulto. Como em quase todos os outros mosquitos, somente as fêmeas se alimentam
de sangue para a manutenção dos seus ovos. Os machos se alimentam apenas de substâncias vegetais e açúcares. Chikungunya. A chikungunya é causada por um vírus transmitido para humanos por mosquitos infectados do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti transmissor da dengue e o Aedes albopictus o transmissor dos vetores. A chikungunya causa febre e grave dores nas articulações. Outros sintomas incluem dor muscular, dor de cabeça, náuseas, fadiga e erupção cutânea. A dor na articulação é, por vezes, debilitante e pode ter duração variada. A maioria dos participantes se recupera completamente, mas em alguns casos a dor nas articulações pode persistir por diversos meses ou até mesmo anos. Não há nenhuma vacina comercial para a chikungunya. Para evitar a transmissão do vírus, é fundamental que a pessoa reforce as ações de eliminação do criadouro de mosquito. As medidas são as mesmas para o controle de dengue, ou seja, verificar se a caixa d'água está bem fechada, não acumular vasilhames do quintal, verificar se as calhas não estão entupidas e colocar areia nos pratos dos vasos de plantas, entre outras iniciativas desse tipo. Não há nenhum tratamento específico com medicamentos antivirais para a chikungunya. O tratamento é direcionado principalmente para aliviar os sintomas. Então, chikungunya é uma das doenças causadas pelo Aedes aegypti, que é transmitido pela picada do mosquito, da fêmea. Tá? Então, ele causa, além de dores, febres, como náuseas, dores musculares, ele atinge também muitas articulações, causando dores fortes nas articulações. E, geralmente, essas dores persistem por meses ou até mesmo um ano. A dengue. E o tratamento da chikungunya? O tratamento da chikungunya não tem, tá? E não tem vacina, não. O tratamento é aliviar os sintomas, ou seja, dar medicamento para dor de cabeça, para náusea, para fadiga, para esses sintomas, tá? A dengue é causada por um arbovírus, que é o vírus transmitido por Arthropods, que se apresenta em 4 tipos diferentes. 4 tipos de dengue diferentes. Atualmente, os 4 sorotipos circulam no Brasil, intercalando-se com a ocorrência de epidemias. O vírus é transmitido pela picada do mosquito da espécie Aedes, que também são responsáveis pela transmissão da chikungunya, febre amarela e zika. Os primeiros sintomas aparecem de 4 a 10 dias e depois da picada do mosquito infectado. Tá? A doença começa bruscamente e se assemelha a um síndrome gripal grave, caracterizado por febre elevada, fortes dores de cabeça e nos olhos, além de dores musculares nas articulações. Pode surgir manifestações clínicas, sinais de alarme correspondente a uma complicação da doença potencialmente letal, chamada dengue grave, conhecida como dengue hemorrágica. Não existe tratamento específico para a dengue. Os cuidados terapêuticos consistem em tratar os sintomas, combater a febre nos casos graves e realizar a hidratação por via intravenosa. Atualmente, a principal forma de prevenção e combate ao mosquito, eliminando os criadouros de forma coletiva, com participação comunitária e o estímulo à estruturação de políticas públicas efetivas para o saneamento básico e o uso racional de inseticidas. Então, a dengue, ela, comparando com a chikungunya, ela é menos agressiva, porque a chikungunya, você melhora os sintomas, mas você vai ficar doendo nas articulações, vai sentir dor nas articulações, tá? E a dengue não, a dengue é a dor mais centralizada no corpo, tá? Dói os olhos, a cabeça, febre alta, tá? Fadiga muscular, não atinge tanto as articulações como a chikungunya atinge. E a dengue ainda não tem uma vacina ainda para a dengue, está quase pronta. Em 2020, o ex-ministro Mandetta já estava tomando a última etapa já para poder finalizar a produção da vacina contra a dengue. Febre amarela é causada por um vírus do gênero Flavivírus, transmitido por mosquito pertencente à espécie Aedes, principalmente o Aedes aegypti, responsável também por transmitir a zika, dengue e chikungunya. O hemagogos, as diferentes espécies de mosquitos vivem em diferentes habitats,
e o que determina 3 tipos de ciclos de transmissão. Tem a febre amarela silvestre, né, que é a selvática. Nas florestas tropicais, os macacos, que são o principal reservatório de febre amarela, são picados por mosquito selvagem, que passa o vírus para outros macacos. Então faz a replicação dentro da selva. Na amarela intermediária, nesse tipo de transmissão, os mosquitos semidomésticos, aqueles que reproduzem tanto na natureza quanto em torno das famílias, infectam tanto macacos quanto pessoas. Esse tipo mais comum de surto na África. E a urbana, grandes epidemias ocorrem quando a pessoa infectada introduz o vírus em áreas densamente povoadas, com grande presença de mosquito, e onde a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma imunidade devido à falta de vacinação. Então, se infecta na zona rural, né? E vai para a cidade, para a zona urbana, e ali o mosquito começa a picar e começa a compartilhar para todos. Tá? O preocupante do mosquito Aedes é se ele estiver contaminado já. Se ele está ali, criou no fundo da tua casa e picou você, apenas você não estiver doente, ele não vai contaminar outra pessoa se picar. Agora, se ele vir de lá, já infectado e te picar, aí sim. Uma pessoa não transmite a doença diretamente para outra pessoa. Tá? O macaco também não transmite a doença. É imprescindível a presença de mosquito infectado agindo como vetor para que haja transmissão. Geralmente, quem contrai o vírus não chega a apresentar sintomas, ou menos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repetidas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas, vômitos, por cerca de 3 dias. A pessoa infectada pode apresentar insuficiência hepática e renal, icterícia, olhos e pele amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço, sintomas que podem resultar em morte em um período de 7 a 10 dias. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunização permanente contra o vírus, o que quer dizer que depois de se recuperarem, não são mais suscetíveis à doença. A febre amarela é difícil de diagnosticar e o diagnóstico muitas vezes é baseado nas características clínicas do paciente nos locais e datas de viagem. Uma vez você adquiriu a febre amarela, você não vai mais se contaminar, contrair a doença, porque o teu corpo produziu anticorpos para defender possíveis transmissões novamente. Geralmente, o diagnóstico por laboratório é realizado por meio de testes para a detecção de anticorpos específicos. Os resultados dos testes estão normalmente disponíveis de 4 a 14 dias após o recebimento da amostra. A febre amarela pode ser prevenida por uma vacina extremamente eficaz, segura, acessível, que produz imunidade em 99% das pessoas vacinadas, né? Que é a vacina que é vacinada com 9 meses de idade, né? E é gratuita, né? Ele é dose única, não tem dose de reforço, e o calendário, como mudou, né? Há alguns anos vem mudando, é uma dose só para o resto da vida. A Zika. O vírus Zika é um arbovírus. O arbovírus são os vírus transmitidos por picadas de insetos, especialmente o mosquito. A doença pelo vírus Zika apresenta risco superior a outras arboviroses, como dengue, febre amarela e chikungunya, para o desenvolvimento de complicações neurológicas, como encefalites, síndrome de Guillain-Barré e outras doenças neurológicas. Uma das principais complicações é a microcefalia. A Zika, falando das 4, né? A mais complicada, que deixa sequelas, é a Zika, tá? A dengue é fácil tratar, a febre amarela, né? E a chikungunya, mas a Zika ela é mais complicada, porque ela causa sequelas e morte, tá? E sequelas irreversíveis, às vezes. A doença inicia com manchas vermelhas em todo o corpo, olhos vermelhos, pode causar febre baixa, dores pelo corpo e nas juntas, também de pequenas intensidades. O transmissor, o vetor do Zika vírus é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para proliferar, portanto, o período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos de cada região, épocas quentes e úmidas. As principais complicações são neurológicas e devem ser tratadas caso a caso, conforme a orientação médica.
Existem 3 formas principais de transmissão do Zika. A transmissão pela picada do mosquito Aedes aegypti, transmissão sexual e transmissão da mãe para o feto durante a gravidez. Então, as demais não transmitem assim, a não ser pela picada. Aqui, por relação sexual, se a pessoa tiver e faz relação sexual, ela passa. Transmissão de mãe para o feto durante a gravidez, se a mãe foi picada pelo mosquito portando o Zika vírus, tá me entendendo? A criança pode desenvolver uma anomalia genética, tá? No caso do feto ser infectado durante a gestação, esse pode desenvolver lesões cerebrais irreversíveis e ter comprometida definitivamente toda a sua estrutura de formação. O comprometimento, nesse caso, é tão importante que algumas crianças, ao nascer, têm microcefalia, uma deformação dos ossos da cabeça, sinal do não crescimento adequado do encéfalo, que é o cérebro. Os sintomas mais comuns associados ao Zika vírus são vermelhão em todo o corpo com muita coceira depois de alguns dias, febre baixa, muitas vezes não sentida, conjuntivite, olhos vermelhos sem secreção, mialgia e dor de cabeça, dor nas juntas. Tratamento. O tratamento do Zika vírus é feito de acordo com os sintomas, com o uso de analgésicos, antipiréticos e outros medicamentos disponíveis em qualquer unidade pública de saúde para controlar a febre e a dor. No caso de sequelas mais graves, como doença neurológica, deve haver acompanhamento médico para avaliar o melhor tratamento a ser aplicado. As medidas de prevenção e controle são semelhantes ao de dengue e de chikungunya. Aqui tem essa tabelinha mostrando que dengue, chikungunya, zika e febre amarela são o mesmo vetor, ou seja, o mesmo mosquito que é a Aedes aegypti, né? Aí tem febre, artalgia, né? Asco cutâneo, prurido, vermelhão, os sintomas que podem aparecer em cada uma delas. Vamos para a malária. A malária é uma doença infecciosa, febril, potencialmente grave, causada pelo parasita do gênero Plasmodium, transmitido ao homem, na maioria das vezes pela picada do mosquito do gênero Anopheles infectados. No entanto, também pode ser transmitida pelo compartilhamento de seringas, transfusão de sangue ou até mesmo da mãe para o feto na gravidez. No Brasil, existem 3 espécies de Plasmodium que infectam o ser humano, que é o falcíparo, o vivax e o malarier. O ovale não dá no Brasil, tá? O mais agressivo é o falcíparo, que se multiplica rapidamente na corrente sanguínea, destruindo de 2 a 25% total das hemácias. Então, causa uma anemia forte. Já o vivax, de modo geral, causa um tipo de malária mais branda, que não atinge mais do que 1% das hemácias e é raramente mortal. No entanto, seu tratamento pode ser mais complicado, já que o vivax se aloja por mais tempo no fígado, dificultando sua eliminação. Então, o vivax ele é menos prejudicial, porém é mais difícil para tratar. A doença provocada pela espécie malarier possui quadro clínico bem semelhante ao da malária vivax. É possível que a pessoa cometida por este parasita tenha recaídas ao longo prazo, podendo desenvolver a doença novamente anos mais tarde. Sintomas. No caso de infecção pela falcíparo, também existe uma chance em 10 de se desenvolver os que se chamam malária cerebral, responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Se o agente causador da malária for vivax, os sintomas incluem mal-estar, calafrio, febre, inicialmente diária, com o tempo a febre apresenta um padrão de intervalo a cada 2 dias, seguindo de sua intensa e prostração. O quadro clínico da malária é bem semelhante, mas geralmente com febre mais baixas, que se repete a cada 3 dias. Aqui alguns sintomas de malária, como cefaleia, sudorese, no músculo causa tremores, tosse seca, esplenomegalia, que é aumento do baço, fígado causa uma hepatomegalia, aumento do fígado, sistêmico, como febre, falta de apetite, fraqueza, causa náusea, vômitos, dor abdominal e diarreia. Tratamento, com medicação antimalárica. A escolha do fármaco depende do tipo de gravidade da doença, apesar de geralmente serem também usados medicamentos para baixar a febre. A insuficiência no tratamento não é
ainda conclusiva, sua influência, né? A malária não complicada pode ser tratada com medicações orais. O tratamento mais eficaz para infecções falciparas é o uso de artemisina combinada com outros antimaláricos, entre outros antimaláricos com que a artemisina é combinada estão a amodioquina, lumefantrina, mefloquina ou sulfadoxina, pirimetamina e também a hidroquina, tá? Filariose. A filariose linfática, né, que causa elefantíase, é uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidade permanente ao longo do prazo. Ou seja, não tem como reverter a situação. A causa é pelo verme, né, nematóide, transmitida basicamente pela picada do mosquito Culex, infectada com larvas do parasita. Entre as manifestações clínicas mais importantes da filariose linfática estão a edema, ou seja, um acúmulo anormal de líquido dos membros, dos seios e da bolsa escrotal, que pode levar a pessoa à incapacidade, tá? Não vai infectar todos, mas pode ser que foi os membros inferiores, superiores, ou o seio, tá? Ou a bolsa escrotal. Os possíveis sintomas da filariose linfática, que é a elefantíase, estão relacionados ao processo de desenvolvimento das larvas causadoras da doença e também do local aonde se alojaram os vermes adultos, podendo variar desde a ausência de sintomas até quadros graves e incapacitantes, muitas vezes permanentes. Os testes laboratoriais que comprovam a presença do vermes parasita causa da doença são exame direto de lâmina, hemoscopia positiva, testes imunológicos, ultrassonografia que pode demonstrar para a gente filariase, né, de filarias nos canais linfáticos. Olha uma imagem de uma pessoa com elefantíase, né, que foi picada pelo mosquito Culex, né, com filariose. Transmissão da filariose linfática se dá basicamente pela picada do mosquito Culex, que é o pernilongo ou muriçoca, um chamado, mas não é aquele pernilongo que temos constantemente chamado de muriçoca, não, outro tipo, tá? Infecta com larvas do parasita após a penetração na pele por meio da picada do mosquito. As larvas infectantes migram para a região dos linfonodos, que são os glândulos, onde se desenvolve até a fase adulta. Tratamento, droga de escolha é a diltiazem, na forma de comprimido de 50 mg da droga ativa. Sua administração é por via oral e apresenta rápida absorção de baixa toxicidade. Essa droga tem efeito micro e macrofilaricida, com redução rápida e profunda da densidade das microfilarias no sangue. Você pode ver membros inferiores ao seio da mulher, aos membros inferiores, tá? Você pode ver, ó, o mosquito, o camarada estava sadio, o mosquito picou ele, infectado, né? Produz a verme, a larva, né? Aí o mosquito vem, pica ele de novo e faz todo o ciclo novamente com outra pessoa, tá? Esse é o mosquito aqui, ó, o Culex. A leishmaniose. A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por protozoários parasitários do gênero Leishmania, transmitido pela picada de insetos da subfamília dos flebotomíneos, mosquito palha. O parasita ataca o sistema imunológico e meses após a infecção inicial, a doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, que é quase sempre fatal se não for tratada. Então tem os dois tipos mais conhecidos, né, pela leishmaniose, que é a cutânea e a visceral. A cutânea é a forma mais comum da leishmaniose. Trata-se de uma infecção da pele transmitida por uma picada de mosquito palha. A visceral, também conhecida por calazar ou varíola canina, é uma doença não contagiosa. Sua transmissão se dá através da picada do mosquito palha, com destaque o mosquito fêmea. A doença afeta algumas das pessoas mais pobres do mundo.
e está associada à desnutrição, deslocamento da população, condições precárias de habitação, saneamento precário, um sistema imunológico fraco e falta de recurso financeiro. A visceral é mais avançada, tá? A cutânea é mais fácil de tratar. Olha aqui o mosquito, né? O mosquito pode picar o cachorro, que é o reservatório, né? Depois o mosquito pode picar o cachorro e picar o homem. O cachorro é o reservatório. Aqueles cachorros que tem várias feridas, ele tem calazar, ele tem leishmaniose. Se o mosquito picar ele, né, o mosquito palha, e picar um ser humano, ele vai conter a leishmaniose, tá? A cutânea pode se tornar uma leishmaniose visceral, certo? Então, o cachorro, ele eu posso dizer assim que ele é o reservatório, tá? É o hospedeiro intermediário, ele que intermedia, né, esse acesso aí da doença. Olha aí mais uma vez, o cachorro com leishmaniose. O mosquito picou o cachorro com leishmaniose. O cachorro picado picou uma pessoa, tá? A pessoa acometeu o quê? Uma leishmaniose visceral ou uma tegumentar, tá? Sintoma. A doença, quando progride, se manifesta de 2 a 8 meses após a infecção, se caracteriza por acessos irregulares de febre, perda de peso, fraqueza, aumento do baço, do fígado, nódulos linfáticos inchados e anemia. No entanto, se a carga parasitária é alta ou o nível de imunidade do paciente é baixo, o período de incubação se torna entre 10 a 14 dias. O diagnóstico é realizado combinando os signos clínicos com os testes de serologia e parasitologia. Os testes mais efetivos para o diagnóstico de leishmaniose são invasivos, pois demandam a amostra de tecido, gânglio linfático ou da medula espinhal. Tratamento. O calazar é uma doença tratável e curável. Todos os pacientes diagnosticados precisam de tratamento rápido e completo, existindo diferentes opções, como efetividade e efeitos colaterais variados. Antimonias pentavalentes são normalmente o grupo de medicamentos da primeira linha, administrado com um tratamento de 30 dias de injeções intramusculares para tratar o calazar. O calazar, que é a forma mais grave da doença. O cutâneo, só com medicamentos com antiparasitários, resolve. Olha aqui o cutâneo, tá? Olha. E o visceral, né, que atinge as vísceras por dentro. Doença de Chagas. É uma doença tropical parasitária causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida principalmente por um inseto de subfamília Triatuminae. Após 8 a 12 semanas, os indivíduos entram na fase crônica da doença e em 60% a 70% nunca desenvolvem outros sintomas. De 30% a 40% restante apresentam sintomas adicionais de 10 a 30 anos após a infecção inicial. Isto inclui o alargamento dos ventrículos do coração em 20%, levando à insuficiência cardíaca. A dilatação do esôfago ou o alargamento do colo também pode ocorrer em 10% das pessoas. Então, a doença de Chagas, né, o mal de Chagas, que o barbeiro, que é o mosquito barbeiro, que é chamado Trypanosoma cruzi ou Trypanosoma americana, esse inseto, ele já não é a picada desse inseto, e sim as fezes, tá? Quando se entra em contato com as fezes desse animal, ele pode causar o quê? Um alargamento nos ventrículos do coração, fazendo o coração ficar maior, chamando de cardiomegalia. Pode provocar um megacólon, fazendo o cólon, né, ficar bem maior, o cólon do intestino, tá? Grosso. Pode dilatar o esôfago, chamando de megaesôfago também, tá? Então, ele não só aumenta o coração, como muita gente pensa. Alguns órgãos também. O Trypanosoma cruzi é transmitido pelo contato com as fezes dos insetos, tá? Conhecido provavelmente no Brasil como barbeiro. Ele foi apelidado com esse nome no Brasil, barbeiro, por quê? Quando nós estamos dormindo, uma pessoa normal, todo mundo dorme e deixa a cabeça para lá de fora. Eu acho que 99% das pessoas é assim. Deve ter 1% anormal que dorme todo coberto da cabeça ao pé. Como é que vai respirar, né? Então, todo mundo normal deixa a cabeça para lá de fora. Então, a cabeça fica vulnerável. Quem mora em casa de tábua,
casa de taipa, casa que é coberta por palha, atrai muito esse tipo de inseto, tá? Então eles gostam muito. Quem mora em casa de tijolo, nem tanto, tá? Então, esse inseto, ele chega na sua bochecha, no seu rosto e depois das fezes. Aí você, de noite, né, sente uma leve coceira e você coça. As fezes vão penetrar na mucosa e vai cair na corrente sanguínea, aonde vai causar, né, a transmissão aí. Também tem outro jeito. Quem toma açaí, por exemplo, e caldo de cana. O açaí que ele não é feito corretamente, né, limpado, esterilizado direitinho, pode ser o camarada tira o açaí, bata lá de uma vez e não lava direito lá e vai com o besouro e tudo. Esse besouro é triturado junto. Se tritura junto, ele vai o quê? As fezes junto. Então você vai consumir as fezes do barbeiro. Vai se contaminar. No caldo de cana, do mesmo jeito, certo? Então, pode contrair tanto via oral, tá, como pela mucosa. Também existem outras formas de transmissão, como oral, pela ingestão de alimentos contaminados com parasitas, transmissão da mãe para o filho, né, ou de forma congênita, por transfusão de sangue, transplante de órgãos e por acidente de laboratório, se infectar ali com sangue. Então, tem vários meios aí de se contrair essa doença. Os sintomas são variados, dependendo das duas fases da doença. A fase aguda, que começa logo nos primeiros 3 meses após a infecção. A maioria dos casos não apresenta sintomas, que dificulta o diagnóstico oportuno e o tratamento precoce. Na fase crônica, pode se manifestar complicações cardíacas ou digestivas que surgem depois de muitos anos, afetando o coração, causando arritmias e outros transtornos, além de afetar o sistema digestivo, causando dilatação do esôfago, que se manifestam com dificuldade para deglutir os alimentos, ou do cólon, que se manifesta como a constipação. Outros sintomas na fase crônica podem incluir desmaio, palpitações, dor no peito, inchaço dos membros inferiores e dores abdominais. A prevenção ocorre principalmente pela eliminação do barbeiro e evitar sua picada, né, as suas fezes também. Outros esforços de prevenção incluem a triagem, né, do sangue usada para transfusões. Diagnóstico precoce da doença é feito pela detecção do parasita no sangue, utilizando um microscópio, e a forma crônica diagnosticada pela presença de anticorpos para Trypanosoma cruzi no sangue. Tratamento específico pode ser realizado tanto com benzimidazol, medicamento de primeira escolha, ou nifurtimoxol. Esse nifurtimoxol quase não se encontra mais no Brasil, tá? Está em extinção. Quase não estão fabricando mais, só usa mesmo o benzimidazol. E tem duração média de 60 dias de tratamento. Quanto mais cedo for feito o tratamento, maiores são as chances de cura das pessoas infectadas. As pessoas infectadas que sejam diagnosticadas na fase aguda e recebem tratamento adequado têm aproximadamente 100% de chance de cura. Aí é o barbeiro. Vamos ver as doenças veiculadas por ectoparasitas. O parasitismo é definido como uma interação onde um organismo parasita obtém recursos através de um ou vários indivíduos hospedeiros, provocando danos e reduzindo sua aptidão. O endoparasita é um tipo de parasita que se aloja no interior do corpo do hospedeiro, tá? Ou seja, dentro, enquanto o ectoparasita é aquele que vive na superfície externa do seu hospedeiro, fora. Então, tudo aquilo que vimos até agora é considerado endoparasita. Vamos ver o ectoparasita agora. Assim, o ectoparasita não precisa se alojar no interior do organismo hospedeiro para se alimentar, apresentando uma dependência metabólica parcial. Alguns exemplos, coloquei aqui poucos, tá? Escabiose, que é a sarna, pediculose, que é o piolho, e carrapato, que produz a febre maculosa. Escabiose, também conhecida como sarna humana, é uma doença de pele causada pelo ácaro, né, Sarcoptes scabiei, que é facilmente transmitido de pessoa para pessoa através de contato físico e raramente por roupas ou outros objetos compartilhados.
e que leva ao aparecimento de bolhas e placas vermelhas na pele que coçam muito, principalmente à noite. Então, ficou perto, tá? Passa. Tá? É um parasita, né, que vive na pele, tá? Da pessoa que está infectada por ele. A escabiose tem cura desde que o tratamento seja feito de acordo com a orientação do dermatologista, que normalmente indica o uso de sabonetes e pomadas adequados para a eliminação dos ovos desse ácaro. Além de ser recomendada a higienização do ambiente para a eliminação também de possíveis ovos que tenha sido depositado na casa. Então, onde você deita, você pode estar colocando ali sarna em alguns lugares. Essa sarna vai colocar ovos e vai proliferar, e quem deitar ali naquela cama ali vai pegar, vai se contaminar. É muito, coça bastante. Olha o que ela provoca aqui, ó, na coxa, na palma da mão, no pulso, no pé, ó. Sintomas: a coceira na pele que piora durante a noite, pequenas bolhas na pele, especialmente nas dobras, placas vermelhas na pele, linhas perto das bolhas que parecem caminhos ou túneis. O ácaro fêmea, responsável pela escabiose, penetra e escava a pele, levando à formação de linhas onduladas, tá? De até 1,5 cm de comprimento, que algumas vezes apresenta uma pequena crosta em uma extremidade devido ao ato de coçar a pele. É no local em que está havendo a escavação que o ácaro deposita seus ovos e libera a saliva que causa irritação na pele e leva ao aparecimento dos sinais e sintomas. Os locais de maior preferência desses ácaros são os dedos das mãos, dos pés, os punhos, os cotovelos, axilas, em torno dos mamilos das mulheres, o pênis e a bolsa escrotal, ao longo da linha da cintura e sobre a parte inferior das nádegas. O diagnóstico de escabiose é feito pelo clínico geral e pelo dermatologista através de observação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, além de também poder ser realizados exames parasitológicos para identificar o agente causador da escabiose. Assim, o médico pode realizar uma raspagem da lesão ou fazer um teste de fita adesiva. E o material coletado, tá, é enviado para o laboratório para que seja processado e analisado sob o microscópio. O tratamento para escabiose envolve o uso de sabonetes ou pomadas que contenha substâncias capazes de eliminar o ácaro de seus ovos, como benzoato de benzila, tá, deltamitrina, tiabendazol ou monossulfeto, tá, de tetratiltila. O sabonete ou pomada deve ser utilizado de acordo com a orientação do médico, sendo normalmente recomendado o uso por cerca de 3 dias. A ivermectina oral também pode ser usada no tratamento de escabiose, sendo recomendado quando há vários casos ao mesmo tempo de escabiose na família. Então, os demais são para uso tópico, né? E esse para uso via oral. O mais indicado aqui, na minha opinião, é o benzoato de benzila. Pediculose. Doença parasitária causada por piolhos, tá? Seres sugadores de sangue que vivem e se produzem na superfície da pele e dos pelos. Pode ser confirmada pela presença de lêndias ou piolhos no couro cabeludo. As lêndias são mais comuns e fáceis de achar e representam os ovos, né, dos piolhos. Aqueles que pontinhos brancos que ficam agarrados aos fios dos cabelos. Já o piolho é o parasita correspondendo aos bichinhos pretos que ficam caminhando pelo couro cabeludo, porém são mais difíceis de serem detectados. Há também mais 2 tipos de pediculose do corpo: pediculose do corpo e pediculose do pubis, tá? A transmissão da infecção se dá por meio de contato direto, destacando-se as situações de aglomeração infantil, como escolas e creches. A pediculose do corpo é adquirida pelo uso de compartilhamento de roupas, né? Já a pubiana pode ser adquirida por via sexual. Então, existem 3 tipos de piolho: o piolho do cabelo, né?
do couro cabeludo, tem o pelo do corpo e tem o achatado, né, que é do pubis, que se adquire através da relação sexual. Se manter sem pelos, a parte, né, dos órgãos genital, não vai ter esse problema em ter piolhos chatos. Os piolhos adultos têm cerca de 2 a 3 milímetros de tamanho, né, tamanho de um grão de gergelim, né, 6 patas e sua cor varia de marrom a branco acinzentado. A fêmea vive 3 a 4 semanas e quando adulta coloca até 10 ovos por dia, ou seja, em um mês, né, cada uma pode dar origem a 300 piolhos. Olha aí, tipo de piolho, olha o piolho de cabeça, o tradicional, né, que mais tem. Esse aqui é o mais raro, né, de corvo, e esse é o chato. Também ele não é tão presente, mas há casos sim, tá? Aqui é o piolho e aqui é a lêndia. Sintomas: os piolhos se alimentam cerca de 4 vezes por dia, injetando no couro cabeludo um pouco de saliva que tem propriedades vasodilatadoras, anestésicas e anticoagulantes. As picadas provocam coceira intensa no couro cabeludo, feridas causadas pelo ato de coçar, marcas visíveis deixando pele pelas picadas dos insetos, aparecimento de ínguas e infecções secundárias nos casos mais graves de infestação. São utilizados vários tratamentos: roupas e utensílios pessoais de pano usados nas últimas 48 horas devem ser lavados com água em temperatura acima de 50 graus. Permetrina, loção cremosa, né? Shampoo, essas coisas para lavar a cabeça. Pentear o cabelo molhado com pente fino. Medicação via oral, ivermectina. É fundamental o tratamento dos familiares ou comunicantes do doente. Raramente é necessário o corte do cabelo da criança acometida, só se há uma infecção muito grande, né, para chegar a esse ponto. Vamos ver a febre maculosa. É uma doença infecciosa, né, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde a forma clínica leve e atípica até a forma grave, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. Esse carrapato hematófago pode ser encontrado em animais de grande porte, bois, cavalos, etc. Cães, aves domésticas, roedores, especialmente na capivara, que é o maior de todos os reservatórios naturais. Sintomas: febre acima de 39 graus e calafrios no início súbito, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e na sola dos pés, gangrena nos dedos e na orelha, paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até o pulmão, causando uma paragem respiratória. Esses dois últimos, gangrena e paralisia, são os mais graves, tá? Em fase crônica. Tá? A gangrena são proliferação, ou seja, já está tendo uma isquemia, né, morte do tecido da ponta dos dedos da orelha. A transmissão da febre maculosa em seres humanos é basicamente por meio da picada do carrapato infectado pela bactéria causadora da doença. Os carrapatos permanecem infectados durante toda a vida e, em geral, de 18 a 26 meses. Ao picar e se alimentar do sangue, o carrapato transmite a bactéria por meio da saliva. Tá? Para ele poder injetar essa bactéria, ele tem que estar pelo menos 4 horas, tá? 4 horas picado ali, ou seja, mordido, né? Agarrado a sua garra ali no ser humano. Em 4 horas fecundado já eu posso dizer, tempo suficiente para poder jogar a toxina. Geralmente a pessoa não percebe que foi picado, nem sabe onde aconteceu, porque a picada não causou dor, apesar de ser suficiente para abrir espaço para a bactéria entrar no organismo. Tem que ter muito cuidado ao removê-lo, porque você remove, porém fica ali os seus dentes, né? Podemos dizer assim, a sua garra fica pregada no seu tecido. Tem que ter muito cuidado ao remover o carrapato do corpo. No Brasil, a maior parte dos casos de febre maculosa ocorrem na região sudeste e
E os animais que geralmente são hospedeiros desse tipo de carrapato são a capivara e o cavalo. A vaca também, tá? O boi. O período de incubação da doença, ou seja, período da infecção até a manifestação dos primeiros sintomas, é de 2 a 14 dias, mas varia de acordo com cada pessoa. O tratamento é feito com antibióticos específicos. Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. Olha aqui, né? Olha a infestação de carrapatos aqui, né? Olha aqui de vários tamanhos, mas tem alguns modelos também diferentes, tá? E aqui terminamos.